Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Vamos estudar um pouco a palavra. A gente está aí com o propósito, né, de estar aprendendo um com o outro, né? Eu deixei a seguinte pergunta aí pra gente: o que Deus quis dizer em Êxodo 19, verso 6, né? Para a gente estar, né, buscando juntos aí o conhecimento de Deus, se aproximar mais do Altíssimo, né? Em Êxodo ali, capítulo 19, a gente tem que entender duas coisas muito importantes aqui, né? Para quem Deus está falando e o que é um ofício de um sacerdote, né? O que faz um sacerdote. O povo que Deus está falando aqui é o povo que ele tirou do Egito, da fornalha acesa do Egito, da escravidão. A nação de Israel, né? As 12 tribos de Israel. E o ofício de sacerdote, o que quer dizer? O que faz um sacerdote? O sacerdote era uma pessoa que tinha acesso a Deus por meio de um sacrifício. O sacerdote dependia totalmente de um sacrifício para poder entrar na presença de Deus. Esse era o trabalho do sacerdote, uma pessoa que tinha acesso a Deus e ele levava as causas do povo a Deus por meio desse sacrifício. Tinha acesso a Deus, né, por meio do sacrifício. Era o ofício do sacerdote. E essas duas coisas é muito importante antes da gente começar, né, a aprofundar aqui na palavra de Deus. O verso 6 do capítulo 19 de Êxodo diz: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Né? Deus manifesta aqui pela primeira vez o desejo dele de levantar toda uma nação, todo um povo, como um reino de sacerdotes. E por causa da dureza do coração daquele povo, né? Eles terem quebrado o pacto que Deus fez ali no Sinai. Logo após ele dizer isso aqui, ele faz o pacto ali com o povo, né? Deus entrega os 10 mandamentos ao povo e faz um pacto com ele. Eles seriam, aqui Deus diz logo atrás, no verso atrás, o verso 5, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Quer dizer, Deus vincula essa promessa a se as pessoas guardarem a aliança dele. Como as pessoas não conseguiram guardar a aliança de Deus, não conseguiram guardar os mandamentos dele, as ordenanças dele, o que Deus fez? Em vez de Deus dar a toda a nação de Israel um reino de sacerdotes, Deus entrega esse ofício somente a uma tribo. Das 12 tribos, Deus escolhe a tribo de Levi e entrega à tribo de Levi o sacerdócio levítico. Né? Toda a nação perdeu o privilégio de se tornar uma nação sacerdotal. Né? Eles perderam porque eles quebraram a aliança com Deus. Mas aqui fica manifestado o desejo de Deus que todos fossem. Não somente uma tribo, mas todos. Né? E isso fica bem claro lá na frente quando Davi ele come os pães da proposição. Davi come. Né? E o sacerdote disse para ele que não era lícito, né? Era lícito somente aos sacerdotes. Mas como Davi conhecia a Deus, ele entendeu isso aqui. Ele entendeu que lá no Sinai, Deus queria que toda a nação fosse uma nação de sacerdotes. Né? Mas como Deus é um Deus soberano, e os desejos dele, ele cumpre as coisas que apraz o coração dele, Deus adiou isso. Deus ele adiou esse desejo dele de tornar toda a nação uma
nação de sacerdote, mas ele adiou isso para quando? Em Cristo. Né? Em Cristo Jesus, Deus, ele cumpriu esse plano dele. Porque o ofício do sacerdote era ter acesso a Deus por meio de um sacrifício. Né? E essa era a forma das pessoas terem acesso a Deus. Era tendo um sacerdote e um sacrifício. E como em Cristo Jesus, está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 6, que diz, ele nos fez sacerdotes, né? Ele nos levantou como sacerdote, um reino de sacerdotes. E como a figura do sacerdote está ligada ao sacrifício, quando esse sacrifício, porque esse sacrifício que era feito aqui no sacerdócio levítico, era uma figura. Ele não tinha poder de remover pecados. Era algo que era uma figura do sacrifício que ia ser feito. Aquele sacrifício de animais, ele não tinha o poder de remover pecados. E vindo Cristo, vamos ver o que diz lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 6. Né? Está escrito. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Quem nos constituiu quem nos constituiu reino e sacerdotes? Aqui, João fala de Cristo. Cristo Jesus. Né? Aqui se cumpriu o plano de Deus. Aqui em Cristo Jesus, tanto judeu, tanto a levitas, todas as tribos de Israel, junto conosco, que somos gentios, se torna uma nação de sacerdote, como Deus desejou lá no Monte Sinai, quando ele tirou o povo da fornalha acesa, né? Do jugo de Faraó, da escravidão. Se cumpriu em Cristo. Então, hoje, isso aqui é de uma grandeza uma grandeza inestimável isso, né? Eu não sei se os irmãos compreendem isso, mas veja bem, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Por que sacerdotes? Né? O sacerdote está ligado ao sacrifício. Sem o sacrifício não há sacerdote. Tanto é que e sem o templo de Jerusalém também não há, sem as demais ordenanças para que o sacerdócio levítico funcionasse, não haveria como ter o sacerdote. E quando Cristo foi levantado ali no madeiro, o véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo, ele se rasgou de alto a baixo. Né? E para que hoje a gente entendêssemos isso, que todo aquele que está em Cristo Jesus tem acesso a Deus. E como é dado esse acesso? Como se isso se dá, né? Precisamos do quê? De um sacerdote? Nós somos o sacerdote agora. Né? Não há mais mediadores entre Deus e os homens, exceto Cristo Jesus, que é o único mediador dessa nova aliança. Né? Ele é o único mediador da nova aliança. Ele é o sacrifício. O sacerdote não precisava de um sacrifício no passado. Nós continuamos a precisar do sacrifício, que é Cristo Jesus. Ele é o mediador, ele faz essa mediação. É por causa dele
nós temos acesso ao Santíssimo Lugar, aonde ele entrou, né? Aonde Cristo está hoje, diante à destra do Pai, por causa dele. Ele é o sacrifício pelos nossos pecados, eternamente. Até que tudo se cumpra. Vai chegar ao ponto que tudo vai ser revelado, né? Aonde quando a gente estiver junto ao Pai, né? E Cristo ali conosco, né? Ele diz: vou preparar-vos lugar, né? Mas isso aqui é de uma riqueza muito grande, a gente entender isso, que Deus, desde o tempo lá do Monte Sinai, Deus manifestou o desejo de criar uma nação sacerdotal. Uma nação que tem acesso a Deus. Né? Desde o Sinai. Davi entendeu isso no passado. Para você ver a profundidade disso. Davi ele entendeu que Deus queria uma nação sacerdotal e não apenas uma tribo. Tanto é que ele comeu dos pães, que só era lícito aos sacerdotes, né? E deu aos seus soldados, às pessoas que o acompanhavam, né? Que estavam ao redor de Davi. Não só ele comeu, mas ele deu também àquelas pessoas que estavam próximas a ele. Então, essa revelação, a gente, hoje em dia, é de uma riqueza inestimável. Que tudo que a gente faz hoje em dia, para a gente poder ter acesso ao Pai, a gente só precisa do sacrifício. E o sacrifício já foi feito. E foi aceito o sacrifício. Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Né? E espero que tenha, né, elucidado um pouco mais, né, sobre o nosso projeto de estar estudando a palavra de Deus juntos, né, e que venham mais vídeos, né, vídeos, mais respostas, mais envolvimento, mais interação, porque eu acredito que Deus usa a igreja dele, né, como forma de falar ao seu povo. Ele usa cada um. Ele diz que ele usa as coisas desprezíveis desse mundo, né, para confundir as coisas sábias. Então não tenha vergonha de expor o seu ponto de vista, de cometer um erro de interpretação, né, porque ninguém é dono da verdade aqui. A gente está em busca de aprender as coisas de Deus. E há coisas que são mistérios. Né? Há coisas que a gente não vai conseguir compreender e entender. Mas há coisas que Deus quer que a gente entenda. Como o sacrifício de Cristo Jesus. Hoje a gente, por meio dele, tudo que a gente diz é escutado nos céus. Né? Tudo que a gente fala com Deus por meio do sacrifício que é Cristo, Deus responde. Mesmo que ainda a sua resposta seja não. Né? Muitas vezes a resposta é não. Mas Deus responde. Então não tenha vergonha, vamos, né, buscar Deus juntos, né? Crescer mais em conhecimento de Deus, conhecer mais na graça de Deus, né? Buscar realmente uma profundidade com Deus. E Deus deixou as escrituras para isso, para a gente conhecê-lo, né? Para quando a gente ouvir a voz dele, a gente poder reconhecer a voz dele. Porque ele se revelou através de Cristo Jesus, né? E Cristo Jesus nos é revelado pela palavra de Deus. Né? Que a gente entendamos isso. O
o sacerdote, ele depende do sacrifício. Então, que tudo que a gente, né, for pedido em nome do Filho, Deus vai ouvir. Né? E se essa causa for conforme a vontade de Deus, ela vai ser respondida. Ela vai ser atendida, né? Na verdade. Por isso que a gente tem que estar com o coração esquadrinhado com a palavra de Deus, para saber pedir conforme convém. Né? Porque nem todos os pedidos são lícitos pedir a Deus. Né? Nem tudo. O nosso coração tem que estar esquadrinhado com o coração de Deus, para que Ele nos responda. Então é isso. Eu encerro aqui com essas palavras, que esse é o desejo de Deus, o manifesto ali quando ele diz ali em Êxodo 19, verso 6, que diz que vocês serão para mim uma nação de sacerdotes. Ele cumpriu a palavra dele. Ele cumpriu a palavra dele. Muitas gerações depois, vindo Cristo, isso se cumpriu. Nós fazemos parte de uma nação sacerdotal, né? Que só depende do sacrifício. E o sacrifício foi feito. Ele está pronto. Né? Que Deus abençoe a todos e que nos vemos aí no nosso encontro de terça-feira, tá bom? Um abraço e que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.